Amém. Glória a Deus. Irmã Lília está saudando o irmão aí, ó. Lilian Carla, evangelista Lília. Amém, meu Lhe irmão. saudando aí. Amém, meu irmão. Alegria poder estar aqui junto com os irmãos nessa unidade, né, para glorificar Amém. e exaltar o nome daquele que vive, Jesus Cristo, Senhor. Amém. É um abraço, irmão. Amém. Amém. Saudade de a gente poder estar no templo, irmão, adorando a Deus ali no templo, né? A Com unção é certeza. muito grande, irmão. É, a Amém. unção na casa do Pai é muito grande. Eu Tô sempre sentindo. digo aos irmãos, presbítero, que é, a gente talvez nunca tivesse a dimensão do que é congregar, né? Agora a gente tá tendo uma ideia da falta que faz congregar, né? E às É vezes a verdade. gente fica com preguiça de ir para a igreja e agora a gente sabe o que é a falta que faz congregar, né? Não é o quê, meu irmão? É o Senhor diz na palavra dele, congregai vós que escapaste das nações. Congregai-vos, né? Então a ordenança é de É, Deus, entendeu? é, Então, Deus, na sua infinita sabedoria, né, irmão? Ele está dizendo, congregai-vos, né? Que escapaste das nações, que saiu das coisas do mundo, né, irmão? E se volta para Deus, então o local é congregar, buscar o Senhor, adorar o Senhor, enquanto se amém, pode. amém, É isso, irmão? Então é amém, motivo de alegria, irmão. A gente vê a amém. expressão do salmista Davi, né? Quando ele alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, Exatamente. é algo muito, muito forte, irmão. Muito grande a gente poder, né, adentrar a casa do Senhor para render adoração ao nosso Deus. Né? É Exatamente. algo que inexplicável. Só a pessoa que vai buscar com esse coração voltado para adorar a Deus, né? E sentir a presença, o mover do Espírito Santo de Deus, é algo maravilhoso, irmão. É algo maravilhoso, irmão. Amém, amém. Nós em breve, em nome Fica à de Jesus, vontade, viu? Amém. Fica à vontade que o tempo já tá bom para a gente iniciar. Quem chegou é que vai começar a pegar a bênção aí. Pode ficar à vontade. bem. Então vamos iniciar, né? Eu preciso aí no mínimo, sei lá, uns 40 minutos, vamos lá. Então, meu irmão, eu quero Nós saudar temos os aí. amados. Ah, Hein? Pode então falar. vamos lá, né? Eu quero Fica à saudar os vontade. amados irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como eu disse, é maravilhoso podermos estar aqui nessa unidade, nessa comunhão, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. E poder Amém. compartilharmos um pouco da palavra de Deus nas nossas vidas. Porque é a palavra, irmão, que é a palavra de Deus que nos mantém de pé, é a palavra de Deus que dá o rumo, é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus. Então não podemos, Amém. né, nos apartar em momento algum da palavra de Deus. O Senhor diz na sua palavra que não devemos ser ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes dela. Quer dizer, precisamos viver esta palavra. Né? Então é maravilhoso podermos aqui Amém. compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus aqui. Amém, amados? Eu quero convidar os irmãos, é uma passagem muito conhecida nossa, é uma promessa de Deus, é uma promessa assim, muito forte para a nossa vida, irmão. Quando nós olhamos e vemos, podemos enxergar a profundidade da palavra de Deus. Né? Eu quero que os irmãos abram aí no Salmo 23, irmão. Salmo 23. Vou dar 30 segundos para os irmãos poderem abrir aí o Salmo 23. Amém, irmão? Porque a palavra de Deus, irmão, ela é poder de Deus para realizar na minha e na sua vida. Ela é poder de Deus na vida de todo aquele que crê na sua palavra. Então, para que os Amém. pecadores que perecem, a Bíblia diz que é loucura. Eles não podem entender, eles não podem compreender. Né? Porque o Espírito da vida, o Espírito Santo de Deus, não habita naqueles que não se submetem à vontade de Deus, aqueles que não tomam a palavra de Deus para si. Né? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é algo muito grande, muito profundo, e as pessoas que não têm essa comunhão precisam vir correndo para a presença do Senhor Jesus, amado, porque eles não Amém. sabem o que está perdendo. É maravilhoso quando nós podemos ter essa comunhão com Deus, clamarmos e poder sermos ouvidos pelo Senhor. Né? Quando ele diz, Glória a aquele Deus. que clama é ouvido, aquele que pede recebe, o que bate abre-se usar. Então, o Senhor, ele Amém. sempre está pronto para abençoar o seu povo, abençoar a sua igreja. Amém, irmão? Salmo 23, uma palavra.
E assim está escrito, irmão, na palavra que prevalece. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pastos, guia mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãos? Eu quero que, Amém. os irmãos, nesse momento, irmão, vamos orar a Deus e pedir que o Senhor, nosso Deus, irmão, porque é Ele que faz a obra, não é o homem, irmão. A gente somos apenas um instrumento pela graça e a misericórdia dele na nossa vida. Então vamos orar a Deus e traga aos nossos corações uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra que venha nos fortalecer, nos alimentar na nossa caminhada com o Senhor, nosso Deus. Amém? Seu Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos na noite desse dia, neste momento que nos encontramos diante da tua presença, Pai. Pois a tua palavra nos garante que tu és o Deus vivo, Deus que está presente, Pai. E é diante da tua presença, meu Deus, que nós rendemos ao Senhor a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração. E tributamos a Jesus Cristo, o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, domínio, poder, majestade a Jesus Cristo, o Senhor, a Jesus Cristo, o nosso Deus. O amado Espírito Santo, é em tuas mãos que entregamos a primazia e a direção, meu Pai, para que o Senhor traga aos nossos corações, ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, meu Pai, ao coração dos teus filhos, ao coração de todos aqueles que ouviram essa mensagem, meu Deus. Traga uma palavra de vida, Espírito Santo. Traga uma palavra de esperança, Pai. Oh Deus querido e amado, é no nome de Jesus, meu Pai, que declaramos, amado Espírito Santo, esta tua hora, Pai. Fala conosco, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém, irmãos? Amém. Quero mais uma vez, meu irmão, saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a nossa pastora, Jucimar. Quero saudar minha pastora com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Arlindo, né, os demais irmãos oficiais da casa do Senhor e a igreja do Senhor em um todo. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu estou muito feliz, irmão, de poder agora estar congregando aí junto com os irmãos. Apesar de que assim que nós começamos a ver essa pandemia aí, mas Deus é maior, né? Deus é maior. Amém. E Deus vai dar, ele já deu à igreja uma grande vitória. Então nós só precisamos estar e tomar posse. Amém, irmão? Mas vamos voltar, meu irmão, para a palavra de Deus. Amém? Então, esse Salmo 23 é uma promessa de Deus para o povo de Deus. É uma promessa de Deus para nossas vidas. E essa palavra ela é atual, ela é para o dia de hoje. Né? É uma promessa quando o Senhor está declarando que Ele, o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele faz essa declaração. E Davi foi um homem de Deus, um homem que, a palavra diz, um homem segundo o coração de Deus. Né? E Deus, a palavra do Senhor diz que Deus não se agradou de Saul e ungiu Davi como rei de Israel. Mas a gente vai ver em toda a caminhada de Davi, que Davi teve muitos momentos difíceis na vida dele. Momentos de luta, de perseguição, né, de injúria, de calúnia, e por aí vai, irmão. Nós vimos que muitas vezes o Saul tentou contra a vida do Davi. Então, nós vamos ver que Davi passou por muitas lutas. Mas aqui ele faz uma declaração que é uma promessa de Deus, como eu já disse, para a nossa vida, que o Senhor é o nosso pastor, e se nós confiarmos no Senhor, nessa palavra, nada vai faltar nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para esse Salmo 23,
eu vou ver nesse Salmo 23 aqui, o amor de Deus revelado para com as nossas vidas. Nós vamos ver o amor, o cuidado, o zelo de Deus para com as nossas vidas. Nós vamos ver Amém. esse amor do ser revelado em nossas vidas, e nós vamos ver que em momento algum o Senhor, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Então, nós estamos passando hoje, na nossa nação, um momento muito difícil, muito delicado, né? Com essa pandemia, com esse problema, um problema maior, um problema político, né? Onde nós temos visto, né, uma organização criminosa generalizada se levantando para derrubar um governo legítimo. Mas nós precisamos confiar no Senhor, nosso Deus. Amém, irmão? Nós precisamos confiar no Senhor, nosso Deus. Então é muito forte essa palavra de Deus para mim e para a sua vida, irmão. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso tomar posse dessa palavra. Você precisa tomar posse dessa palavra, que é uma verdade de Deus para mim e para a sua vida. Essa palavra é uma verdade de Deus. Então, se o Senhor está dizendo que ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, essa é a palavra que vai prevalecer, irmão. É a palavra do Senhor, não é a palavra do homem, né? Mas a palavra do Senhor. Ele está dizendo, nada me faltará. O salmista Davi, ele disse que foi moço, agora velho, né? Adiantado de idade, ele nunca viu o justo desamparado, né? Descendência do Senhor a mendigar o pão, não. Não mendiga, irmão. Amém. Porque o nosso Deus é o Deus que supre a necessidade do seu povo. Amém, irmão? Que necessário é que eu e você olhe para a palavra, olhe para essa verdade e traga a existência nas nossas vidas, amado, essa promessa. Mas como que eu vou trazer a existência, essa promessa na minha vida? Como você vai trazer a existência, essa promessa na sua vida? Ora, irmão, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a palavra diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário ter fé, irmão. É necessário crer no Deus que você serve. E é necessário que você entenda que o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais abundantemente além daquilo que você pode pedir ou pensar, segundo o poder de Deus que opera na sua vida. Então é necessário que nós venhamos nos achegar a Deus com fé, irmão, com confiança na palavra de Deus. Ele diz, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele é galardoador, que Ele é abençoador daqueles que buscam, daqueles que temem ao Senhor. Então, quando nós olhamos para a palavra, irmão, nós vamos ver as promessas de Deus, o cuidado de Deus e o que Ele está dizendo na palavra dEle, que Ele é um Deus abençoador. É a vontade dEle, é o prazer dEle abençoar o seu povo, irmão. É o prazer de Deus, é a vontade de Deus. Ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário, ele está dizendo para mim, ele está falando para você bem claro, irmão. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele é Deus. Preciso crer, meu irmão, que eu sirvo um Deus vivo, um Deus criador. Um Deus que vela pela sua palavra para cumprir a palavra dEle. Glória a Deus. É necessário que eu creia que Ele é esse Deus abençoador, galardoador. Quando a palavra diz galardoador, quer dizer presenteador. Ele gosta de presentear os seus filhos. Ele gosta de abençoar os seus filhos. A Bíblia diz que Ele não é um Deus de morte, Ele é um Deus de vida. Ele veio para que eu e você tenha vida e vida em abundância. Quando Ele declara na palavra dele, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Sabe por quê, irmão? Porque Deus, Ele escreveu uma linda história
para a minha vida, para a sua vida. Deus escreveu Aleluia. e pensa uma vida de vitória, irmão. Agora, cabe a mim, cabe a você, se aperceber desta verdade e tomar posse da palavra de Deus. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor diz, quando em Israel, escravizado lá no Egito, sofrendo lá, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus clamou ao seu Deus. E a palavra diz que o Senhor ouviu o gemido do seu povo e desceu para livrar o seu povo. Amém, irmão? Então, olha, Amém. presta atenção, irmão. Quando o povo clamou, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, ouviu o gemido do seu povo e desceu para livrar o seu povo. Foi isso que ele falou para Moisés, né? Ele ouviu o clamor. E a Bíblia diz que o nosso Deus, irmão, ele não muda. Nele não há sombra de variação. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, e ele será assim eternamente. Ele não muda, ele é imutável, ele não muda. Ele Amém. vela pela palavra dele para cumprir a palavra dele. E é a palavra de Deus que prevalece, irmão. É a palavra de Deus que prevalece. Ele declara na sua palavra, passarão o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, irmão. Então, o Deus que nós servimos, irmão, é o Deus que vela pela essa promessa para minha e para a sua vida. E ele é poderoso para cumprir essa promessa e fazer muito mais na minha vida e na sua vida, além daquilo que eu posso pensar. Mas é necessário que eu cria. Amém, irmão? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, no livro de Filipenses, eu já deixei aqui para eu não estar folheando muito, né? No livro de Filipenses 4:19, a palavra do Senhor diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmão, Amém. São milhares e milhares de promessas de Deus na sua palavra, né? E essas promessas, Jesus, ele declara àquela mulher samaritana: mulher, não saber que o pão é pão dos filhos? Amado, nós somos filhos de Deus. Pelo seu amor, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia. Porque a sentença, a cédula que era contra a nossa vida, Jesus cravou no madeiro, para que nele, Amém. eu e você, tivéssemos vida, vida em abundância. Ali ele derramou o sangue dele. A palavra diz: todo o seu sangue ele derramou ali, pagando a nossa dívida, com o preço do sangue, para que todo que crê nele, no seu sacrifício, né, pudesse entrar na presença dele, estar na presença dele como filho de Deus. E filhos são aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor. Aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus lá no Calvário. Então ele pagou um preço, irmão, muito alto para que eu e você estivesse aqui como filho de Deus. E eu e você, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Então essa promessa de Deus é para a minha vida, é para a sua vida. Então é impossível, irmão, não ver o seu amor revelado na sua palavra, irmão. Quando a gente olha no princípio da criação, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando a palavra diz: e no princípio criou Deus o céu e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, sobre a face do abismo, né? O Espírito de Deus se movia ali. O Espírito de Deus se movia para trazer a existência à criação, irmão. Esse Espírito de Deus, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que o mundo não vê, não conhece, mas que habita na minha e na sua vida como filho de Deus. É esse Espírito Santo que movia as águas ali no princípio da criação, para trazer a criação à existência. Esse mesmo Espírito Santo de Deus,
que habita na minha vida e que habita na sua vida. É quem move as águas nos nossos dias, irmão. Hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele move as águas, ele faz as obras, ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder para trazer à existência as promessas de Deus na minha e na sua vida. Amém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo, amado, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence o homem. É ele que faz a obra, amado. Então, quando você olha para as promessas de Deus, para a palavra do Senhor, amado, e crê, o Espírito Santo, ele está movendo, irmão. Ele está olhando o seu coração. Ele está olhando a sua fé. Ele está olhando a sua busca, o seu clamor, o seu compromisso com o Senhor. Como está a sua vida com Deus, irmão? A pergunta é essa, irmão. Porque Deus é fiel para cumprir a promessa dele na minha e na sua vida. Agora, como está a minha vida? Como está a sua vida? Como está a minha caminhada? Como está a sua caminhada com Deus, irmão? É isso que vai fazer a diferença, irmão. É isso que vai fazer a diferença. Amém. É a nossa caminhada com Deus. É o nosso compromisso com Deus. Amém, irmão? Porque Amém. Deus, ele é fiel e ele permanece fiel. Então é muito forte, meu irmão. É muito forte essa palavra. A gente vê o compromisso de Deus para com a sua criação, para com os seus filhos, desde o princípio da criação, irmão. Quando o homem pecou lá, ele tinha a escolha dele. O Senhor colocou ele no jardim do Éden ali. Ele tinha o melhor ali. Ele tinha o bom e o melhor ali. O Senhor disse, olha, só não daquela fruta ali. Só ali o Senhor, você não mexe ali. Ele tinha uma escolha, irmão. Tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus, a ponto do mestre, todas as 15 horas, ir lá bater um papo com o seu filho Adão. Isso é comunhão, irmão. Isso é comunhão. Amém. E quando nós estamos em comunhão com Deus, hoje não é diferente não, irmão. O Espírito Santo a todo tempo está ministrando na minha e na sua vida. Você tem intimidade com Deus quando você está nessa união com o Senhor. Amém, irmão? E como eu estava dizendo lá no princípio, a gente vê o cuidado de Deus, o amor de Deus para com a sua criação. O homem tinha uma escolha. Mas o diabo foi lá e ele escolheu dar ouvido à serpente, a Satanás. Né? E a palavra diz que ali o homem caiu. E com o salário do pecado é a morte. E o homem recebeu ali, por causa do seu pecado, esse salário, a morte, a sua condenação. Toda a criação sofreu uma alteração, foi amaldiçoada ali por causa da desobediência do homem. Mas você vê o amor de Deus, irmão. Lá no princípio já, Deus ele faz uma promessa ali, que da semente da mulher, ele ia levantar um que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor, irmão, ele levanta Jesus. Ele levanta Jesus. E nós vamos ver os profetas todos no Velho Testamento escrevendo e apontando para Jesus. E o Mestre veio, né? João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Mas tantos quanto reconheceram Deus o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creram no nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Amém. É muito forte. Né? Jesus ele fez a promessa no princípio da criação, irmão. E ele veio cumprir a sua promessa. Né? Jesus deixou a sua glória, sua posição de Deus, né? A sua deidade ali, a sua glória. E ele veio a esse mundo tudo igual a nós, exceção no pecado, para tomar o meu e o seu lugar naquela cruz, para que eu e você hoje tivesse direito a essas promessas dele, irmão. Amém, irmão? Amém. E pudéssemos voltar a ter comunhão com ele. Quando ele consome ali a obra, o véu é rasgado naquele momento ali, e eu e você temos acesso livre ao nosso Deus. Amém? E quando nós olhamos para a palavra, ele diz que ele inclina, irmão, ó, o amor de Deus, ó, o cuidado de Deus, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Ainda que a mãe abandone o filho que amamenta, o Senhor diz, todavia eu jamais te abandonarei. Amado, a luta pode ser difícil, irmão.
A luta pode ser grande, mas quando a nossa confiança está no Senhor, a nossa certeza está no Senhor, nós não vamos murmurar em momento algum. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes nós olhamos para a situação, estamos orando, clamando, e muitas vezes nós não enxergamos com nossos olhos a mudança, irmão. Mas aquele a quem nós servimos, vê além daquilo que eu posso ver, além daquilo que você pode ver, amado. Você pode ver a situação mais caótica possível aí, entendeu? Mas se você confia no Senhor, o fim dessa situação é um fim de vitória, é um fim de bênção, é um fim de realização e do cumprimento da palavra de Deus nas nossas vidas, irmão. Porque aleluia, glória a Deus, ele prova aquele que ama. Amém? Mas nós precisamos, irmão. A palavra fala ainda mais do amor de Deus, né? Quando a gente, em Romanos 5:8, amado, quando a palavra de Deus declara, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisa prova maior de amor do que essa, irmão? Então, irmão, não temos dúvida. A igreja do Senhor não pode ter dúvida do amor de Deus para com a nossa vida. A palavra diz assim, irmão, eu gosto desta declaração da palavra de Deus, quando a palavra do Senhor diz assim, do Senhor é a terra, a plenitude da terra e todos quanto habitam nela. É do Senhor, irmão. E quando a palavra diz assim, é o Salmo 121, eu vou abrir lá rapidinho. Aqui, eu gosto dessa passagem do Salmo 121, louvado seja Deus. Quando o salmista ele diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Não torquenejará, não dorme. Eis que não torquenejará, não dorme o guarda de Israel. Amém, irmão? Então, amém. É a terra, a plenitude da terra e todos quanto habitam nela é do Senhor, irmão. É do Senhor. Né? Agora a palavra diz aqui que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor. Ele não deixará vacilar os nossos pés. E o versículo 9 ele diz, eis que não torqueneja nem dorme o que guarda Israel. Isso quer dizer, irmão, que nada passa despercebido dos olhos do nosso Deus. Irmão. Nada passa despercebido dos olhos do nosso Deus. A sua vida não está despercebida. O Senhor tem olhado a sua vida, tem olhado a sua luta, a sua situação. Deus tem ouvido a sua oração, o seu clamor. A palavra diz que não dorme, não torqueja aquele que guarda Israel. Não passa nada despercebido dos olhos do Senhor, amado. Ele tem o controle de todas as coisas, irmão. Aí o homem pensa que ele faz, não pode nada. A última palavra é de Deus, irmão. A última palavra é de Deus. Amém, irmão? Amém. Ele não torquenejará, nem dorme o que guarda Israel. Então, nosso Deus é aquele que nos guarda, é aquele que tem olhado a minha vida, é aquele que tem visto a minha e a sua necessidade, e é poderoso para suprir a minha e a sua necessidade, amado. De maneira que quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmão, que nós olhamos, são milhares e milhares de promessas de Deus para a nossa vida. Eu estou citando algumas. Aqui, o Salmo 123, o Salmo 121, o Salmo 91, são promessas de Deus para a nossa vida. Como é? Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que são milhares, são mais de 2.000, é muitas promessas de Deus. O salmista ele faz essa declaração. Muitas são as suas maravilhas, queria poder eu expressá-las. Né, irmão? São muitas maravilhas de Deus para com o seu povo. Mas Deus quer que nós sejamos, na nossa caminhada, fiel e tenhamos compromisso com Ele, compromisso com a sua palavra. Que não sejamos ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra.
Amém, irmão? Então, como eu já disse aqui, a gente já viu aqui o amor de Deus revelado nesse salmo para conosco, a promessa de Deus revelada para conosco. E quando ele diz assim, irmão, o Senhor, quem é o Senhor na minha vida? Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na sua vida? A palavra está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Quem é o Senhor? Quem é esse pastor na minha vida, irmão? Aí eu lembro, irmão, da passagem quando aqueles homens no barco ali, né, veio aquela grande tempestade, Jesus estava ali, a palavra diz que o Senhor descansava ali, e ali o mar muito agitado, o vento soprava forte, e eles se desesperaram naquele momento ali, e acordaram o mestre, eles andavam com o mestre, Jesus ensinava a eles a todo tempo, eles viam os milagres, eles participavam da obra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Mas no momento da tempestade ali, a palavra diz que o Senhor descansava e eles se desesperaram ali, irmão, onde estava a confiança deles, né? E naquele momento eles acordam Jesus ali, mestre, não se importa que estamos perecendo, que vamos morrer aqui, não se importa. Irmão, e quanto de amamos a Deus, irmão? Deus não se questiona, irmão. Deus não se questiona, irmão. Porque ele nunca falha, irmão. Ele nunca falha. Quando ele vai para a cruz, irmão, eu vou aqui e volto para cá. Quando ele foi para a cruz, eu vou na oração de intercessão ali no Getsemane, né, pastor Aline? Quando ele está orando ali, intercedendo pela sua igreja ali, intercedendo pela nossa vida, porque ele diz, eu não intercedo só por esses que estão aqui comigo, para aqueles, mas também por aqueles que serão alcançados. Sabe o que eu vejo, pastor Arlindo? Que além da cruz, né, eu não enxergar, eu não podia enxergar além da cruz, né? Mas além da cruz, né, o Senhor na cruz, ele via o sofrimento, tanto que ele fala, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas se não, né, cumpre na minha vida a sua vontade. Né? Ele se submeteu à vontade do Pai, e ele vai até o fim, né? Até o fim, cumprindo o seu chamado, e a palavra diz que ele foi no Calvário e morreu ali, com morte de cruz, irmão. Mas além da cruz, irmão, ele vê eu, ele vê você, ele vê os salvos, irmão. Ele vê aqueles que seriam alcançados pela sua palavra, irmão. Ele vê aqueles que seriam alcançados pelo seu sacrifício lá na cruz. Amém. É muito forte isso, pastor Arlindo. É muito forte Jesus isso. Era um visionário, né, meu presbítero? Jesus era um visionário, ele, né? Via, irmão. Ele via os salvos, ele via a igreja vencedora, ele via a igreja forte, irmão. E Deus vai levantar, irmão, na nossa nação, uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, a igreja cheia de autoridade e de poder de Deus, irmão. Porque Deus, Jesus, a palavra diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra, debaixo da terra. Toda autoridade e poder foi dada a Jesus, o nosso Deus e nosso Senhor. E esse poder Jesus delegou à igreja do Senhor, irmão. E o que a igreja tem feito, irmão Arlindo? E o que a igreja tem feito, irmão? Nós temos que sair da nossa comodidade, irmão. E precisamos anunciar a palavra do nosso Deus a tempo e a fora de tempo. Porque os sinais estão aí. Jesus, ele está voltando, irmão. Jesus está voltando. Mas como eu dizia, aí aqueles homens ali, os discípulos ali, mestre, não se importa que morramos. E Jesus levanta os homens de pequena fé. Falou que eles tinham pequena fé. Jesus estava dizendo, falta fé, meu filho, falta fé. Né? Cadê o que eu tenho ensinado a vocês, homens de pequena fé? Aí eu trago essa palavra para a minha vida, irmão. Porque muitas vezes na nossa caminhada, na nossa luta, irmão, né? A gente quer olhar para o lado, quer olhar para o outro. Não, irmão, os olhos precisam estar fixos no Criador, irmão. Os olhos precisam estar fixos no Senhor, meu irmão. É o nosso foco. Tem que ser Jesus, o Senhor. E Jesus ali repreende a tempestade,
repreende o mar, repreende as águas ali, e teve uma grande bonança. E agora aqueles homens ficam atônitos ali, né, sem saber, e começa a questionar: quem é este? Quem é este que o mar, o vento obedece? Quem é este? A igreja muitas vezes está assim, irmão, sem saber o que é o seu Deus. Aí quando eu abro no livro de profeta Isaías, ao tiver meu tempo chegando aí, você me dá um sinal, meu pastor. Aí quando a gente abre no livro do profeta Isaías, irmão, a gente vê o nosso Deus, irmão, o Deus Criador falar: amado, ao meu e o seu coração. Né, irmão? Precisamos ter fé. E olha o que ele fala. Isaías capítulo 1, versículo 2, ele fala: ouvi, ó céu, presta ouvidos, tua terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ô irmão, é dura essa palavra, irmão. Ele diz que um animal, irmão, porque a Bíblia diz, irmão, que toda a criação adora a Deus. Né? As aves, mares, os peixes, tudo adora o Criador. Só o homem que se rebela contra Deus é rebelde. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O salmista no Salmo 121, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do alto. Não, meu irmão. Eu quero dizer agora Salmo 8. O Salmo 121, eu já falei, Salmo 8. Ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, tão grande é o teu nome sobre toda a terra. Quando eu olho para o céu, obra do seu dedo, quem é o homem mortal? Para que tu te lembre dele. O filho do homem, para que tu o visites. Mas um pouco menor de que tu mesmo, tu nos fizeste. E de honra e de glória, tu nos coroaste. Irmão, amém. É muito forte, irmão. Nós somos o melhor de Deus aqui na terra. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador, irmão. Ele tirou da vida dele, tirou do seu espírito e colocou em mim, colocou em você. Né? Agora ele vem e traz essa palavra dura, irmão. Porque, infelizmente, irmão, eu não posso entender, pastor. Eu não posso entender. Quantos muitos que vêm caminhando no caminho do Senhor, né, ouvindo a palavra do Senhor, e muitas vezes estou evangelizando na rua e falou: não, eu sou um desviado. Eu desviei. Eu não posso entender um negócio desse, irmão. Como o camarada pode se desviar dos caminhos do Senhor? Porque o mundo não tem nada para oferecer. A Bíblia diz: e o mundo já do maligno. Quem ama o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está nele. Então eu não posso entender. E o Senhor vem e traz uma palavra dessa forte para correção, quando ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende, irmão. Não tem conhecimento porque não busca o conhecimento, irmão. Ele diz: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Buscar-me-ei e me acharei com buscar de todo o vosso coração. Aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão, me acharão. Preciso buscar, irmão. Ah, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o virei do céu e sararei a sua terra. Amém, irmão? Você vê que esse Deus é um Deus de amor, irmão. Ele está pronto para perdoar, para trazer uma palavra de vida, para trazer a gente a presença dele, para que nós possamos desfrutar dessas promessas dele. Amém, irmão? Amém. Então, quem é Deus? Quem é o Senhor, irmão, da sua vida? Eles vão estar para quem é este? Né? Mas sabe, as pessoas, irmão, que muitas vezes murmura, como a gente vê o povo de Israel, muitos não entraram na terra prometida a causa da sua murmuração. Eles viram a glória de Deus manifesta. O Senhor lançou
10 pragas sobre Israel. Manifestou a sua glória e tirou seu povo ali com o braço forte, irmão. E eles foram sustentados no deserto com maná. Eles pediam carne, pediam pão, o que eles pediam, o Senhor dava. O Senhor tirou água da rocha e alimentava aquele povo, saciava aquele povo. Uma coluna de fogo para aquecer aquele povo à noite. A coluna de nuvem do dia para proteger do sol. Deus há todo o tempo cuidando do seu povo. E aquele povo ainda desejou, meu irmão, voltar para ser escravo no Egito, murmurou contra Deus. Moisés... Tem muita gente no dia de hoje, meu presbítero, que quer voltar para o Egito. É verdade, irmão. É verdade. E aí, a gente vê o amor de Deus, irmão. Mas sabe o que é isso, pastor? É a falta do conhecimento da palavra. É a pessoa não dar crédito à palavra de Deus. Isaías 53, 1, a palavra do Senhor diz assim: e quem deu crédito à nossa pregação, a quem deu, e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito, irmão? Quem deu crédito à palavra de Deus, irmão? Então, quando a pessoa dá crédito, a vida muda, a vida é transformada, porque a palavra é Jesus. É por isso que eu gosto de João, no princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Eu gosto de dizer assim, ó, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus é Deus. Jesus é a palavra encarnada. Quem deu crédito à palavra? Quem deu crédito a Jesus, irmão? Quem deu crédito a Jesus? Então, se nós damos crédito à palavra de Deus, irmãos, nós vamos ver o cumprimento das promessas de Deus na minha e na sua vida. Mas Aleluia. Aqui, meu irmão, eu preparei muita coisa, irmão. Mas eu sei que o tempo é muito curto para que a gente, né, esteja compartilhando as maravilhas da palavra do Senhor, irmão. Porque é sustento, é alimento para nossas almas. Amém, irmão? Amém. Mas eu quero fazer um comentário. Amém? Quando o irmão falou que a gente tem que tomar posse, né, das nossas bênçãos, na verdade, há uma diferença muito grande e até no Código Civil brasileiro tem uma diferença entre posse e propriedade. Né? E a gente tem muitas pessoas crentes no Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que nós fomos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, então isso nos deu a condição de propriedade. Né? Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós somos proprietários, mas grande parte de nós não estamos vivendo a plenitude de Deus, porque ainda não tomamos posse, ou seja, nós temos a propriedade, já temos o papel, né, a escritura, né, já temos a escritura da propriedade, mas a gente ainda não foi lá e não tomou posse, não exercemos o poder, né, de Deus em nossas vidas. E muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje, porque tem as bênçãos do Senhor que estão disponíveis para nós, a gente não toma posse. E não tem ideia, muitas vezes, que não somos proprietários dessas bênçãos, né? Amém. E eu completo, eu vou trazer um texto da palavra lá no livro de Ezequiel, irmão, para nós podermos estar encerrando. Eu já falei aqui do amor de Deus. É impossível você olhar para a palavra de Deus, se debruçar nessa palavra, meditar nessa palavra e não ver o amor de Deus revelado para com nossa vida, ver o cuidado de Deus para com nossas vidas, né? Amém. Nós não vamos olhar para essa palavra e nós vamos ver as promessas de Deus, que é a vontade de Deus abençoar sim o seu povo e prosperar o seu povo. Amém, irmão? Amém. Mas como eu falei, quem deu crédito? Quem tem dado crédito à palavra de Deus? Mas como tomar posse? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso para encerrar. Mas eu quero falar aqui antes, irmão, eu abrir aqui no livro de Ezequiel. A gente vê quando Moisés manda os espias olhar a terra prometida. Né? Envia 10 espias ali. E dos 10, 8 trouxe um relatório dos infernos. Só tinha gigante, só viu o gigante lá, só viu dificuldade, irmão. Esqueceram daquilo que Deus
fez lá com os egípcios, lançando 10 pragas, manifestando a glória dele. E eles vinham vencendo tudo, né? Eles esqueceram de tudo que Deus fez e olhou para a circunstância, olhou para a situação. Então eu não tenho que olhar para a circunstância, eu não tenho que olhar para a situação, eu tenho que olhar para Jesus e tomar atitude. Amém, meu irmão? Tomar Amém. atitude, irmão. Não ficar acomodado, não preciso tomar atitude, mas dentro dos padrões daquilo que o Senhor tem nos orientado na sua palavra. Então, 8 trouxeram o relatório dos infernos. E 2, Josué e Caleb, disse, não, a terra é boa. Né? Se o Senhor se agradar de nós, olha o que ele está dizendo, se o Senhor se agradar de nós, ele nos dará a terra. Amém, irmão? Então, se Deus se agradar de mim, se agradar de você, igreja do Senhor, ele vai lhe dar a bênção, irmão. Ele vai cumprir a promessa dele, que está na palavra dele, na sua vida, hoje, irmão. Amém. Amém, irmão? Que o nosso Deus é um Deus de hoje, é um Deus presente, irmão. E aí, aleluia, no caso, eles trouxeram a palavra conforme eles viram. Se Deus se agradar de nós, foi feita uma promessa ali para Caleb, que a terra que ele pisou seria dele e da família dele. Né? Sim. E quando Moisés passa o cajado a Josué, e Josué conduz aquele povo conforme a orientação de Deus, daí em diante, para levar o povo à terra que o Senhor prometeu, né? E depois de estar na terra, Caleb disse, olha, Josué, você lembra da promessa que Deus fez ainda lá a Moisés, como nós fomos na terra, espiar a terra, né? E se passaram 45 anos do dia que Deus fez a promessa, né? E eu estou forte, pronto para entrar, pronto para sair, para conquistar, conforme o dia que Deus me fez a promessa. Irmão, amém. Isso é fé, irmão, isso é confiança inabalável em Deus. Deus fez uma promessa, irmão. 45 anos não é 4 dias, não, irmão, não é 4 meses, não é 4 anos, não. 45 anos se passaram e aquele homem não mudou a visão dele. Aquele homem não deixou de confiar no Senhor. Aquele homem não perdeu a visão da promessa que Deus fez na vida dele. Amém, amém, Deus, amém. Senhor, você não pode perder a visão da promessa. O que Deus prometeu na sua palavra, ele é fiel para cumprir a palavra dele. E o homem de Deus, ele falou, 45 anos se passaram, e eu estou aqui, eu quero a posse da terra, porque eu estou forte. Olha, irmão, que homem de Deus, eu estou forte para entrar, para conquistar, para tomar posse da terra, conforme o Senhor me prometeu. E a Bíblia diz que a terra, Caleb, e toda a família dele, do povo dele, conforme a promessa de Deus. E a gente vê a fidelidade de Deus. Esse Deus muda, irmão? Não muda. É hoje, irmão. É hoje que você se debruça na palavra, nas promessas de Deus, está dizendo que Ele é o seu Senhor, é o seu pastor e nada faltará na sua vida. Então tome posse dessa palavra. Amém? Vamos abrir aqui Ezequiel para eu encerrar. Um minuto, viu? 1 minuto para encerrar. 1 minuto? 1 minuto para encerrar. Louvado seja Deus. Então, eu só vou comentar, não vou nem abrir a passagem, porque senão eu vou me prolongar. Eu vou citar 2 versículos aqui. Amém, irmão? Louvado seja Deus. O versículo Hebreus, irmãos. Vou encerrar 1 minuto para encerrar. Né? Então, vou encerrar aqui, irmão. Hebreus 4,16. Vou dar 2 versículos só, para nós encerrarmos. A palavra diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, ao fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Chegamos, pois, com confiança à presença de Deus. Vá com confiança, irmão. Vá com confiança à presença do seu Deus. Entenda que Ele é seu Pai. Entenda que Ele é o seu Senhor.
E o que ele prometeu, ele é poderoso e ele vai cumprir na sua vida hoje. Amém, irmão? Amém. E outro versículo para encerrar, amados. Eu deixo vai estourar, vai estourar. Amém. Filipenses, só para encerrar. Filipenses 4:6, só para encerrar. Louvado seja Deus. Não estejais inquieto. Não estejais inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Aquilo que você quer para a sua vida, irmão, leva à presença de Deus, apresenta a Ele. Apresenta a Ele na oração, nas suas súplicas, coloca diante dEle. Porque no tempo oportuno, no tempo dEle, Ele vai cumprir na sua vida. Eu quero abençoar a igreja do Senhor, glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Por esse momento aqui com meus irmãos, por esta palavra, né? Quero glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida da nossa pastora Jucimar, que a bênção do Senhor, minha pastora, seja sobre a sua vida, né? Que o Senhor venha lhe fortalecer, que o Senhor venha encher da graça dEle, da presença dEle, que o Senhor venha derramar uma unção nova sobre a sua vida. E que o Senhor, através da sua vida, venha abençoar todo o ministério. Pastores, presbíteros, evangelistas, o corpo diaconal, os obreiros, levitas, a igreja viva do Senhor. E que Jesus nos abençoe.